Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, sejam bem-vindos à nossa 10ª edição do Aprova Defesa do Consumidor. Você que está nos assistindo pela primeira vez, nós vamos trabalhamos no nosso programa um conceito de defesa do consumidor e no ato seguinte da segunda parte do nosso programa, nós respondemos dúvidas que são enviadas tanto aqui no próprio YouTube, como lá no meu Facebook ou no professorayrton@gmail.com. Você pode mandar a sua dúvida e eu terei um prazer aqui de responder para vocês, certo? Senhores, hoje na nossa 10ª edição eu quero falar de práticas abusivas, venda casada. Venda casada. Senhores, uma prática comum, muitas pessoas me perguntam, várias são as perguntas, tanto no Face como no YouTube, falando de: professor, fui fazer lá um financiamento no banco, fui lá pegar um empréstimo bancário, eu sou obrigado a contratar um seguro? Lá a agência, o meu atendente disse que eu era obrigado a fazer um seguro. Sou ou não sou? Atenção, senhores. Artigo 39, inciso 1º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Venda casada é uma prática abusiva, senhores. Não pode, é vedado dentre ao fornecedor, certo? Dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, limites quantitativos. Vamos falar sobre isso num outro programa, certo? Senhores, não pode condicionar a aquisição de um produto ou um serviço à aquisição de outro produto ou serviço. Venda casada, venda casada. Cinema, conhecem cinema, senhores? Cinema. Bem legal, não é mesmo? Quando você vai ao cinema, o que normalmente a gente tem vontade de fazer? Lícito e apropriado ao horário. Comer, não é mesmo? Comer. Qualquer coisa. Normalmente a gente tem vontade de comer pipoca, certo? Aí você entra lá, mas às vezes a gente não tem vontade de comer pipoca. Às vezes você entra lá, vai lá, passa lá numa lanchonete, compra lá um sanduíche. Quando você vai entrar no cinema, certo? O cara, lá o segurança vira pra você e fala: não pode. Só pode entrar com comida se for da nossa Bomboniere. Não pode! Venda casada! Não pode! Ainda mais, eu não sei como que é aí na sua cidade, mas aqui você vai no cinema, senhores, R$25 um pacote de pipoca e 2 refrigerantes de máquina ruim pra caramba. Imagine R$25 de pipoca. Eu encho esse estúdio inteiro de pipoca, eu nado na pipoca, eu faço guerra de pipoca. R$25 de pipoca, senhor. Imagina, sei lá quanto custa um pacote de pipoca, sei lá, R$1, sei lá quanto custa um pacote de pipoca. Imagina, o pacote de pipoca acho que dura um ano estourando pipoca. 25 anos de pipoca lá, o cara não pode. Venda casada, e já foi decidido em diversas vezes no judiciário que não pode o cinema exigir, os PROCON já se manifestaram diversas vezes, não pode exigir. Olha lá, cinema, vai lá, exige, só pode entrar com comida se for da nossa Bomboniere? Não pode. Tranquilo, pessoal? Beleza? Outra coisa, banco. Não pode, senhores. Não pode o banco chegar e falar assim: não, eu libero, porque os caras têm meta pra cumprir, os caras têm que chegar lá e falar, apresentar lá índice, e aí ele te enfia a goela abaixo pra liberar o financiamento? Ele te enfia o seguro? Não pode fazer isso. Isso é venda casada. Olha lá. Não pode, certo? Eu estou condicionando a aquisição o fornecimento de um serviço à aquisição de outro serviço, que é o seguro, certo? Agora, cuidado. Nós temos algumas exceções disso daí. O Minha Casa Minha Vida tem previsão legal lá do seguro. Aí não tem o que fazer. A Caixa Econômica Federal, ela exige, né? Porque a lei exige essa segurança no Minha Casa Minha Vida.
Outra coisa, leasing. O STJ já decidiu a respeito do leasing, que o leasing é uma forma, vamos dizer, diferente de financiamento, em que enquanto você não pagar aquele bem, certo? Enquanto você não pagar o bem pertence ao banco. No final desse financiamento, desse leasing, você tem a opção de compra daquele bem, pagando uma certa diferença, ou então de devolver ele para o banco. Neste caso, o STJ já disse que pode exigir seguro. Aí o banco pode... Mas, atenção, o banco não pode obrigar que seja o seguro dele. É um direito do consumidor escolher quem será a seguradora, certo? Não pode o banco obrigar. Lógico, o cara vai lá fornecer o leasing, ele fornece o próprio serviço dele, tá ganhando 2 vezes em cima das costas. Não pode. Ele pode exigir porque o bem pertence a ele. E é isso que o STJ falou, certo? Ele pode exigir porque o bem pertence a ele, mas ele não pode chegar lá e exigir que o cliente vá lá e compre seguro com ele. Entenderam, senhores? Sim ou não? Então, o cliente, no caso de leasing, pode optar, certo, em ter ou qualquer segurador, embora essa exigência, e isso não é abusivo, exigir no leasing um tipo de seguro. Beleza? Outra coisa que pode, tem que tomar cuidado, promoção. Por exemplo, promoção. Você vai lá na promoção, compra lá um shampoo, por exemplo. Quanto custa um shampoo? Sei lá, não sei, senhores. 10 pila. Qualquer coisa que eu falar, pode ser, né? 10 pila você compra lá um shampoo, certo? Aí, condicionador. Quanto custa um condicionador? Mais ou menos. 10 pila também? Promoção. Os dois juntos, R$ 22,90. Pode? Não pode, senhores, não pode. Isso é venda casada. Promoção fraudulenta é venda casada. Pode ter promoção? Pode ter promoção. Não há problema nenhum em fazer promoção. Desde que a promoção ela seja, de fato, uma renúncia de renda, caso você opte em comprar juntos. Agora, tem 2 situações. Olha lá. 1, tem que ter o produto vendido separadamente. 2, tem que ter uma vantagem na compra quando você compra junto. Então, promoção, um custa 10, outro custa 10, os dois juntos, R$ 18,90. Beleza, aqui nós temos uma promoção. Então, promoção real pode. Agora, promoção fraudulenta e muita embalagem econômica. Você vai lá no mercado, tem lá embalagem, outra embalagem, aí você faz a conta, ela é mais cara que a embalagem normal. Isso é promoção fraudulenta. E promoção fraudulenta é venda casada, senhores. Certo? E venda casada. Não pode fazer esse tipo de situação. Entenderam, senhores? Sim ou não? Cuidado para a gente não ser enganado no mercado. Outra coisa que pode, olha lá. Então, o fornecimento, se aquele fornecimento de um produto ou serviço, ele é um insumo da nossa fornecimento do outro produto ou serviço. Então, por exemplo, um pintor, você não pode chegar e falar assim: olha, tudo bem, quanto custa para você pintar um quadro para mim? Aí o cara fala, R$ 1.000. Beleza, e se eu te der a tela? Não, como se eu te der a tela? Você faz um desconto para mim? Não, não faço, porque a tela é um insumo da nossa obra de arte. Aí não é venda casada, certo? Agora, colégio, escola, a escola que você vai lá, matricula o seu filho por... Não tô nem falando da escola pública, certo? Escola pública não pode fazer isso. Agora, escola particular, você vai lá, matricula, ela obriga que você compre lá o material do seu filho, ela obriga que você compre lá o uniforme do seu filho. Venda casada. Não pode. Estou condicionando o fornecimento de serviço à aquisição de produtos, certo? Não pode. Senhores, veja só. Você vai lá, compra lá uma calça de uniforme à criança, 5 anos lá, custa R$70. R$70 uma calça. Você imagina um troço, coisa louca. Certo? E o cara te obriga a comprar lá. Então, cuidado. Agora, a respeito do material escolar, você tem que tomar cuidado. Aquele negócio que é lápis, caneta, aquela parte assim, beleza, não tem problema nenhum. Aqui você pode efetivamente comprar em qualquer lugar e ele não pode obrigar a comprar lá na escola, senão vai ser venda casada e não tem discussão. A questão está no material didático, certo? Então, olha lá, se aquele material didático ele é produzido pelo professor que está fazendo a aula e só tem ele, não existe em lugar nenhum para comprar, aí ela vai ter que ter
uma negociação e pode não configurar a venda casada, porque ele é o insumo da aula, certo? Agora, se aquele material, o material produzido por uma editora qualquer aqui no Brasil, certo? E é comercializado pela escola e também para outras escolas, não pode. Não pode, porque isso é venda casada, venda casada. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Não pode. Então, vejam, a respeito do que nós estávamos falando, temos que tomar cuidado quando só configurará a venda casada quando ele exigir para fornecer um produto ou um serviço que você, então, adquira outro produto ou outro serviço. Outra coisa que tem que tomar cuidado, assim, lanche. Tem algumas lanchonetes aí que fornecem o lanche e o brinquedo, certo? Houve um entendimento já da judiciário dizendo que ele tem que vender separadamente, certo? Eu não concordo, quero deixar bem claro que eu não concordo nesse aspecto, porque aquela lanchonete, ela não vende o brinquedo, é um brinde pelo brinquedo, mas o judiciário entendeu que aquilo também é venda casada. Tranquilo, pessoal? Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílio. Atenção para aqueles para que a gente não seja enganado no nosso mercado de consumo. Beleza? Vamos para a nossa segunda parte do nosso programa. Eu recebi uma dúvida que é do Rodrigo, que ele postou aí no nosso YouTube. Mas antes eu queria agradecer o retorno da Letícia. A Letícia foi uma das nossas alunas aqui, espectadoras que assistiu aí o nosso programa, e ela mandou pra gente uma dúvida a respeito do Detran. Você pode visualizar num outro programa anterior, certo? E a Letícia me mandou uma mensagem. Obrigado, Letícia, fiquei muito feliz em saber que graças aí à nossa orientação, você foi lá, exigiu o seu direito, e esse é o objetivo do nosso programa, certo? A gente formar, se possível, um consumidor mais exigente. Nós precisamos dos nossos fornecedores. O objetivo aqui não é desqualificar os fornecedores, porque os fornecedores são muito importantes no nosso mercado de consumo, certo? Mas o fornecedor, ele tem que respeitar o consumidor. Ele tem que saber que nós ganhamos o nosso dinheiro de maneira suada, de maneira difícil, e nós não vamos entregar para o fornecedor que não o merece. No caso ali não tinha o que fazer porque era o Detran. Mas ela foi, ela bateu, ela disse que estava errado. Não sei nem se ela não mandou o nosso link, se mandou legal. E a Letícia então mandou essa resposta pra gente. Obrigado, Letícia. Eu fiquei muito feliz de saber que a gente não deixou passar em branco essa brincadeira. Mas ela confidenciou também que, embora tenha resolvido, ela não pagou o exame de novo. O jurídico do Detran lá falou que estava correto e tudo bem, que ela podia refazer lá o exame, mas ela falou que demorou demais e que ela lamenta efetivamente que órgãos públicos ainda nesse país, certo, não respeitem o consumidor. E eu também lamento. Não pode, certo? Veja, o Estado, quando ele se comprometeu a fornecer qualquer produto ou qualquer serviço, deverá fornecê-lo conforme previsto na lei que ele mesmo criou. Então tem que ser eficiente, eficaz, seguro e, quanto aos essenciais, contínuos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Que bom, Letícia. Obrigado. Vamos à pergunta, então, do Rodrigo Fernandes. Obrigado, Rodrigo. Professor Ayrton, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Primeiramente, eu queria dizer que é muito fácil aprender CDC em sua aula. Obrigado. Explica de forma fácil, compreensão, aprendi muito com as suas aulas. Muito obrigado. Eu que fico feliz de ouvir isso, Rodrigo. De verdade, esse meu estilo, a gente às vezes, eu vejo ali no YouTube alguns comentários, poxa, por que o martelo, por que aqui essa bagunça e tal? Claro que o objetivo não é, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas o meu objetivo, até porque eu tenho essa veia de concurso público, certo? É tentar ensinar vocês, tentar mostrar para vocês de uma forma diferente, para que vocês não esqueçam e com certeza consigam o sonho que é ter uma aprovação num concurso público. Então, naturalmente, a gente faz isso aqui para tentar ajudar, e se a gente às vezes consegue auxiliar vocês, essa é a minha felicidade, porque eu só estou aqui por causa disso, para tentar ajudar vocês, para fazer a minha parte. E aqui no nosso programa, para tentar junto com toda a equipe do Aprova, para a gente tentar formar um bom consumidor, melhorar o mercado de consumo, trazer esse conhecimento essencial para a nossa vida. Bom, vamos lá.
Em uma de suas aulas, o senhor fala no artigo 35, parágrafo 2º, certo? Que diz, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Isso é naquela ideia de quando você não há o cumprimento da oferta, né? Então, o consumidor ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, certo? Agora, outras coisas ele pode exigir também, o desfazimento do negócio ou como no inciso 2º, certo, do artigo 35, ele pode exigir também, certo, a outro produto equivalente, certo? Colocando isso numa compra online, no qual é feita uma promoção no site e quando vamos comprar, diz que está esgotado. Como proceder dessa forma? Vamos lá, Rodrigo. Muito importante a sua questão, certo? Veja só, hoje cada vez mais a gente compra pela internet, internet é um fenômeno real e o código parece que não foi escrito, porque lá em 1990 nem tinha internet quando isso aqui foi escrito, mas ele resolve também o problema da internet. Então vamos lá. Pouco importa como será a forma de oferta, esta oferta tem que ser muito clara, certo? E lá na internet tem que dizer enquanto durar o estoque. E é muito importante, mais ainda, que ele diga qual é o estoque. Porque, lógico, quantas vezes a gente viu no Black Friday, o Procon do Estado do Paraná fez um trabalho, o Procon de São Paulo também, fizeram um trabalho espetacular no Black Friday. Ser empresas de grande porte que estavam lesando o consumidor, que estavam enganando o consumidor, que colocam o produto lá de mentira. E o Procon foi lá e desceu o sarrafo nesses caras e é para isso que a gente espera o Procon. É isso que a gente espera que ele faça. Então, veja, a promoção tem que ser muito clara. Tem que dizer para o consumidor, é o princípio da informação, que está escrito lá desde o artigo 6º no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então a promoção, se ela estiver clara, olha, essa promoção é válida naquele dia, enquanto durar o nosso estoque, e hoje nós temos X, 10 mil televisões nesse preço. Beleza. Tá óbvio, os 10 mil pessoas que comprarem primeiro, e eles podem comprovar que aquelas 10 mil pessoas compraram, acabou, não tem discussão. Agora, se não foi claro, se ele está usando isso aí, se ele está pegando aquela oferta para fazer fraude, para atrair o consumidor, e isso acontece, não pode. Você pode exigir um produto equivalente. Então, se é uma televisão lá, marca X, certo? 42 polegadas, você pode exigir uma outra de uma outra marca na mesma proporção, que tenha características semelhantes. E é isso que você pode exigir. Isso vale para qualquer situação dentro da nossa internet ou mesmo das compras coletivas. Agora, quando falo de compra coletiva, a gente tem que tomar um cuidado, porque lá no Estatuto da Compra Coletiva, lá naquele combinado, e é esse que é o detalhe, é o combinar com o consumidor. Olha, e tem que estar, se tiver bem clara a regra, o consumidor não pode exigir mais do que, desde que a regra não seja abusiva, certo? Você pode exigir aquela regra, o cumprimento daquela regra. Então lá está escrito, olha, só vai ser comercializado aquele produto se 3 mil pessoas compararem. Pronto, a regra está clara. E aí vai passando, e nessas compras coletivas vai passando. Você é o consumidor de número tal comprando. Você sabe que só vai fechar o pacote quando as 3 mil pessoas comprarem. Isso é ser claro com o consumidor. Você pode estabelecer a regra, você pode fazer uma promoção, dizendo, porque a promoção, senhores, o fornecedor, só para a gente entender isso aqui, muitas vezes as pessoas falam diferente. A promoção, ela não serve para agradar o consumidor. Eu que trabalho como advogado de fornecedor, escrevi 1 milhão de regimentos de promoção na minha vida, certo? E a promoção é uma renúncia de receita com o objetivo de aumentar o faturamento. Não tem problema de fazer isso, mas eu tenho que ser claro, eu tenho que ser correto, eu tenho que ser íntegro e pensar, será que se o consumidor soubesse que só ia ter 2 televisões naquela promoção, lá naquele dia de Black Friday, por exemplo, ele ia comprar, ele ia até o site? Então, se ele não faz assim, aí não pode, porque isso é lesar o consumidor. Entenderam, senhores? Sim ou não? Beleza? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, se o site vai lá e faz uma determinada promoção e não é claro, exija um produto equivalente, certo? Se ele não cumprir, vá ao Procon, vá ao juizado especial,
Alguns juizados e alguns PROCONs já fizeram um termo de parceria em que a audiência é una, você reclama no PROCON, caso não seja resolvido, já encaminha para o Poder Judiciário. Tranquilo? Vá na Delegacia do Consumidor e nos produtos regulamentados, reclamem nas agências reguladoras. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Chegamos ao cabo do nosso Aprova a Defesa do Consumidor, dessa 10ª edição. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com todo o retorno que eu tenho recebido e quero mandar um grande abraço para todos vocês e todos que participaram aí do nosso programa. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero vocês na nossa próxima edição. Agradeço muito a atenção e parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Até a nossa próxima edição. Até mais.